Oi, oi, gente, é sexta-feira, dia 9 de dezembro, semana terminando. Espero, claro, que esteja tudo bem com você, tudo tranquilo. E com você, Marina, tudo certo? Tudo tranquilo? Semaninha corrida, hein? Corrida? Essa semana foi corrida mesmo. Que bom, se você está de folga, aproveite sua folga. Que bom que você está aqui com a gente no 103.7, no leiagora.com.br. A gente está chegando com Agora na Conte com muita informação, viu? Não é porque hoje teve jogo do Brasil que tá tudo parado, tá? Não, eu sei que ontem foi feriado, a galera de folga, muita gente emendando tudo, mas ó, tem muita informação por aqui, inclusive dicas, viu, pro seu final de semana. Daqui a pouquinho a gente conta isso pra você. Eu não vou contar agora, Marina, senão todo mundo vai embora aproveitar as dicas, né? Não dá, né? Espera, lá no final a gente dá o que você pode fazer a partir de hoje, inclusive, pra se divertir. Mas a gente também tem muitas notícias, repercussão das coisas que aconteceram, tá? Durante a semana e que você precisa ficar sabendo. Antes de você descansar merecidamente, a gente vai te deixar muito bem atualizado com todas as informações e daquele nosso jeitinho, né? Descontraidamente sério. Já estamos no ar. Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte e no portal Lei Agora. Marina, antes da gente entrar nas notícias com os áudios mesmo, né? Tudo que a gente tem aqui de informação, né, do rescaldo da semana mesmo. Você lembra da questão dos mais médicos, né? Que teve muita crítica, né? Durante muito tempo. Inclusive teve uma baixa no país, no estado, e agora parece que tem novidades, né? É o seguinte, alvo de críticas aí pela contratação de profissionais cubanos que não passaram pelo teste do Revalida no Brasil, o programa Mais Médicos será reeditado no país, viu? Após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no mês que vem. Esse assunto ele já vem sendo tratado no Grupo de Transição da Saúde, mas o retorno dos estrangeiros não será automático e tampouco aí será prioridade na gestão, mas não está descartado. Estima-se aí que mais de 2.000 cidadãos de Cuba permaneceram por aqui, viu? Depois da posse de Jair Bolsonaro há 4 anos. E a maioria segue na informalidade. Esse número de médicos que eu estou dizendo, né? Médicos é muito maior do que em 2013, mas com boas ofertas, a ideia é acabar aí lotando com os profissionais validados. Bom, o problema antigo nas gestões públicas e privadas, a alocação de médicos nas regiões mais distantes, pode, no entanto, abrir sim caminho para a contratação dos cubanos, que é o que aconteceu lá no início mesmo desse programa. Se a demanda de médicos em aldeias indígenas, por exemplo, onde muitos não querem trabalhar, pode sim lançar a mão dos médicos de Cuba, já que a lei autoriza. Sábado, amanhã, a equipe de transição da saúde vai entregar seu relatório ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador-geral dos trabalhos, com os diagnósticos de todos os estudos feitos no último mês. Para se ter uma ideia, foram mais de 30 reuniões com entidades, profissionais e especialistas no tema. Uma das maiores preocupações, inclusive, do grupo é com a falta de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações para o ano que vem. A equipe de transição diz o seguinte, que em 2015, todas as vacinas aplicadas no país tinham níveis de cobertura acima de 95% e que hoje nenhum imunizante chegou perto desse índice. O que a gente sempre falou aqui, né? O quanto é preocupante. É verdade. E que bom que provavelmente esse cenário possa mudar a partir dessa transição. Vamos torcer por isso, né? Agora, uma questão que ainda está dando muito o que falar e, claro, gerando reflexos negativos na educação federal como um todo, são os cortes, né? A sequência de cortes que estão acontecendo esse ano, infelizmente, na educação do Brasil. Na semana passada, universidades e institutos federais de educação do país tiveram a verba de 366 milhões de reais do orçamento novamente bloqueada pelo governo federal.
O atual vai e vem desse orçamento da educação é mais um capítulo nessa crise que começou ainda em janeiro deste ano, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022. A fatia da educação perdeu 739 milhões do total de 113 bilhões que tinham sido aprovados, no orçamento pelo Congresso em dezembro de 2021 ainda. Em resumo, gente, há 3 marcos negativos, digamos assim, nessa gestão do orçamento de educação ao longo deste ano. Em junho, você se lembra, foi aquele corte de 1 bilhão e 600 milhões no MEC para universidades e institutos federais. O valor foi retirado de 438 milhões. Isso impactou também a Universidade Federal de Mato Grosso, claro. Em outubro, um novo bloqueio temporário de 328 milhões e meio de reais para universidades e institutos. Essa verba depois foi liberada, Foi apenas um bloqueio temporário. Mas agora, no fim de novembro, o congelamento dos 366 milhões, considerando recursos de universidades e institutos federais, sob a justificativa de respeitar a chamada regra do teto de gastos, que limita aí os gastos públicos, Nós conversamos com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Evandro Soares da Silva, que disse que o impacto desse corte atinge todas as áreas da universidade. O impacto reverbera na bolsa dos estudantes, seja bolsa permanência, auxílio, reverbera também nas atividades do serviço da universidade, como, por exemplo, o restaurante universitário, serviço de limpeza, serviço de segurança, dentre outros. Além também do pagamento de luz, energia elétrica, água, telefone, internet e tudo isso que faz a universidade funcionar. Hoje a universidade tem 5 mil reais no seu caixa e essas bolsas representam um valor próximo de 1 milhão de reais. Então a resposta é: para o mês de dezembro ainda não temos o dinheiro em conta para pagar. A solução é que o Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação, cumpra aquilo que foi pactuado na Lei Orçamentária Anual em depositar o que é devido desses ministérios para o UFMT. Na história das universidades isso nunca aconteceu. Nenhum governo, na história das universidades brasileiras, cortou orçamento e principalmente financeiro, faltando um mês para finalizar o exercício do ano, cuja a lei orçamentária anual foi votada no ano anterior. Vamos chamar todas essas empresas, esses empresários, colocando a real situação da UFMT, a real situação financeira, onde no mês de novembro a UFMT teve 70% de corte no seu financeiro, isto é, o Ministério da Educação e da Economia liberou somente 30% daquilo que deveria liberar no mês de novembro, e do mês de dezembro não temos perspectiva ainda de liberação desse recurso no financeiro. Isto é, nós pactuamos com as empresas, nós dissemos que vamos colocar o recurso, isto é, tinha um orçamento, nós dotamos esse orçamento e agora não temos dinheiro em caixa para pagar, porque o Ministério da Economia e da Educação se negaram a depositar esse dinheiro para o UFMT. E olha só, já tem uma novidade essa semana, viu? Buscado por representantes de universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para acompanhar o cenário envolvendo bloqueio de recursos e a falta de repasses por parte do governo federal. Como o professor Evandro Soares, reitor da UFMT, disse, atualmente as instituições de ensino não têm dinheiro sequer para o pagamento de bolsas estudantis e de contas de água e luz, além do pagamento de fornecedores, Você viu que são 5 mil reais em caixa na UFMT que não dá para pagar sequer uma bolsa. Só para as bolsas são preciso aí 1 milhão de reais. Meu Deus do céu, não tem nem como comentar, 5 mil reais no universo de uma universidade federal é surreal mesmo. Mas vamos pegar esse gancho de esperança, de boa notícia, e trazer uma boa notícia para os moradores de um dos bairros mais tradicionais aqui da capital, o Dom Aquino, porque começou a conferência de dados de lote
lotes para a entrega dos títulos fundiários dos terrenos. Então, se você que está ouvindo a gente é uma das pessoas que está aí há anos e anos esperando por esse momento, o atendimento está acontecendo no Centro Comunitário, das 9 da manhã lá do Dom Aquino, viu? Das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até as 5 da tarde, até o dia 21 de dezembro. Quem explica pra gente como proceder, como procurar ajuda, é o secretário de Meio Ambiente aqui de Cuiabá, Renivaldo Nascimento. Grande parte dos bairros de Cuiabá os moradores ainda não possuem a sua escritura pública. Então nós temos que fazer sim essa regularização fundiária para dar mais tranquilidade às famílias, onde a família terá de posse, além da posse do imóvel, a sua escritura pública, onde seu imóvel será valorizado, poderá ser passado de pai para filho, é um documento oficial. Então isso aí com muita responsabilidade, repito, sem criar expectativas falsas, né, que ao longo dos anos isso aconteceu, nós temos sim que levar a regularização para todos os bairros de Cuiabá. Isso é muito importante. A Prefeitura Municipal de Cuiabá está fazendo essa regularização no bairro Dom Aquino, onde no centro comunitário está sendo atendimento das 8 às 11 da manhã, das 2 da tarde às 5 da tarde, todos os dias, onde tem uma equipe grande de pessoas lá para acolher e atender da melhor maneira possível. A Prefeitura ficará nesses locais o tempo for necessário para atender a todos. Não preocupe que todos serão atendidos. Isso é um sonho para muitos, foi um sonho para outros que não estão mais aqui, que infelizmente, por falta de compromisso político de muitos, não aconteceu, mas essa gestão tem esse compromisso, essa responsabilidade de levar e entregar essa escritura pública tão sonhada a todos os moradores do bairro Dom Aquino. Mas olha só, gente, fique atento, viu, para sua segurança antes de permitir entrada na sua casa, porque vai ter fiscalização, não é? Os fiscais vão aí analisar toda a documentação. Preste atenção se o funcionário da prefeitura está usando carro oficial, uniforme, crachá, porque, enfim, infelizmente, a gente sabe o quanto os pilantras seguem, não é? Se aproveitando de momento aí tão importante para a população. Mas é uma boa notícia de qualquer forma. Exatamente, e precisa ser feito de forma presencial todo esse processo. Não adianta ser online, você tem que levar a documentação, tudo mais, mas, de fato, é uma notícia que os moradores esperavam há tempos, né? E sabe o que a galera tá esperando também? Carnaval. Não é nem Natal, não é nem Natal, minha gente. É porque o Carnaval, depois de quase 3 anos aí sem carnaval, é possível que haja aí o retorno de investimento para o evento em 2023 em Mato Grosso. Quem estava discutindo isso, inclusive, agora nessa reta final de mandato, não é? Foi o deputado Allan Kardec, que não foi reeleito, portanto deve deixar aí a Assembleia Legislativa, ele que ocupava uma pasta do governo do estado na Secretaria justamente de Cultura, não é? Então, ele, com toda essa experiência à frente da pasta, foi buscar o governo para tentar discutir aí esses possíveis investimentos no carnaval. E foi além, em uma conversa com Otaviano Pivetta, que estava em exercício há algumas semanas, né, quando o Mauro Mendes estava na COP27, surgiu a ideia de colocar Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger no metaverso. Gente, vocês têm noção do que é o metaverso? Você já está no metaverso? Não, eu não tive condições de pagar aquele aplicativo, porque era quase R$40. Eu vou esperar ir para Santo Antônio, eu vou no metaverso de lá. É mais barato, mais perto, mais gostoso. A minha filha tá doida para estar no metaverso. Enquanto isso, ela tá nos joguinhos online aí. Eu também não tenho condições ainda. Eu não dou conta nem da minha vida aqui na vida real. Imagina no metaverso, você tá louca. E nesse momento a gente já tá aqui trabalhando e no metaverso. Não, obrigada. Eu tenho 2 chefes no metaverso. Imagina Paulinho Palhano no metaverso. Não dá, não dá. Mas olha, para se divertir no carnaval, é uma pegada interessante, sim, gente. Será que tem pegação no metaverso? No metaverso? Não sei, a gente não entrou nesses detalhes, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma experiência imersiva com realidade aumentada, onde você vai encontrar Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon. Já pensou? Encontrar com Marechal Rondon no metaverso? No carnaval? E é verdade, gente. Vamos ouvir Allan Kardec. O universo
metaverso está colocado aí, os óculos de 3D. Por exemplo, já pensou um carnaval em Santo Antônio onde você vai poder conversar com o Marechal Rondon? Onde você possa colocar um óculos de realidade virtual, onde você possa fazer uma visita no Memorial Rondon, visitar a Escola Santa Claudina, Claudina que foi mãe de Marechal Rondon, está enterrada lá. Então a gente pode, por exemplo, revisitar a Guerra do Paraguai. Então, eu acho que a tecnologia, além de toda a iluminação LED que Chapada sempre traz, dá para a gente fazer muita coisa, né? Então, eu acho que tá pronto esse final de ano para essa grande virada tecnológica, inclusive do carnaval. Bom, e do metaverso, né, dos encontros com os ilustres, né, Marechal Rondon no metaverso, a gente fala sobre uma proposta mais palpável aqui do governo do estado, que a MT Par assuma o controle acionário da concessionária que administra a BR-163. Um entrave, né, às dívidas aí da Rota do Oeste. O MT Par tenta um desconto com as instituições financeiras para dar visibilidade ao projeto, apesar aí de já haver um TAC assinado. A proposta só deverá se concretizar se o governo conseguir a renegociação diante desse passivo, não é? Provavelmente em 2023, creio eu, não é? Em torno aí de 916 milhões de reais, como explica o presidente do MT Par, Werner Santos. O governador nos demandou isso aí, nós contratamos uma empresa especializada para fazer essa diligência e realmente negociar com os bancos para que tenha esse desconto, porque se não tiver, não tem viabilidade para o Estado assumir. Primeiro que o Estado já não tem o intuito de ter lucros, mas o intuito é fazer rodar. E se não tiver esse desconto, não consegue. Então, acho que já estamos em fase final, acredito muito que vai dar certo nas próximas semanas. E se Deus quiser, final desse ano, começo do ano, a gente já vai estar podendo assinar, o governador vai estar podendo assinar essa parceria e a MT Par está comprando a CRO e resolver esse problema da 163. Bom, a transferência do controle acionário para a MT Par ainda depende da negociação das dívidas de financiamento com bancos, sobretudo aí a Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil. A MT Par é uma empresa de economia mista, com o Estado sendo o acionista majoritário. Ele falou mais coisa também, né? Pois como a gente viu, esse impasse das dívidas também são quase R$1 bilhão. São dívidas da Rota do Oeste e também são recursos já empenhados para empreendimentos que eles precisam terminar. Então, é um passivo significativo que o governo precisa realmente renegociar. E eles estão, inclusive, tentando puxar aí para o lado humano, levando aos bancos que já foram muitas mortes que aconteceram nesse trecho sem duplicação da BR-163 de fato. Então, que seria não só um empreendimento, mas de fato uma necessidade pública, não é, dessa região. O presidente do MT Par ainda falou sobre os recursos para assumir a concessão da BR-163 e concluir, portanto, essas obras de duplicação até Sinop. Como o valor não está previsto na lei orçamentária anual, a nossa famosa LOA, né, deve vir, de novo, do Fundo de Transporte e Habitação, o FETAB. Vamos ouvir. Esse valor seria suficiente. Num primeiro momento, o investimento aí de 300, 400 milhões, nesses 3 primeiros trechos que o governador já anunciou que são prioridades, a Imigrante, o Posto Gil, a Nova Mutum e o perímetro urbano de Lucas do Rio Verde. Esse valor já seria suficiente, né? Nós estamos pedindo autorização da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado já autorizou e agora acho que é só a fase final aí dos ajustes e a gente seguir essa pauta para frente. E o FETAB, gente, tem prazo de vencimento já, né? Nos próximos dias já vence, o governo enviou uma proposta para reedição e os recursos são contribuições dos produtores rurais de commodities, como soja, milho, algodão, né? No termo de ajustamento de conduta, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, e que aí envolve o governo do estado, a Rota do Oeste e o governo federal, há previsão de investimentos de R$1 bilhão e 200 milhões de reais para concluir essa duplicação. A MT Par tem em caixa 300 milhões de reais. Os outros 900 milhões devem ser aportados, portanto,
pelo governo, e aí vindos do FETAB, muito provavelmente. O que se espera é que se melhore não só o escoamento da produção nessa rota tão importante para o Estado, como também se evitem as centenas de mortes que já aconteceram nesse trecho tão perigoso, né, Camila? Não, com certeza. Pelo menos muita coisa já andou, não é, a respeito dessa situação envolvendo a concessionária, não é, a Rota do Oeste. Claro que para o ano que vem as coisas devem se desenrolar, não é? Ainda mais com o senador Fávaro ali mais próximo do governo, não é? Ele que sempre encabeçou uma discussão grande para se acabar essa concessão. Tomara que esse ano essa situação desenrole de fato. Agora, uma outra situação que é preciso ser desenrolada realmente é com relação à Delegacia Especializada da Mulher, mas eu vou te avisar que tem uma boa notícia. A Delegacia e a Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso assinaram um termo de cooperação. Agora é o seguinte: toda denúncia externa que chegar na Ouvidoria da Mulher, no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, aqui é da 23ª Região, vai ser encaminhada para a unidade policial. Então, com isso, casos de violência com mulheres que tenham ocorrido fora do tribunal também poderão ser protocolados na ouvidoria do órgão. Então, a partir daí, a pessoa atendida vai procurar a Delegacia da Mulher para acompanhar o trâmite da denúncia, sem a necessidade de fazer um novo relato. A desembargadora Beatriz Teodoro explica para a gente a importância dessa parceria. Todas aquelas que vierem ao tribunal, nós teremos um canal de comunicação direto, Ouvidoria da Mulher com a Delegacia da Mulher. Nós vamos colher as primeiras informações e encaminhar para a delegacia. Então, nesses casos de denúncia, mas aqueles casos em que houve vítima de fato, mulheres com agressão ou lesão corporal, nós temos também a possibilidade de já solicitar que seja encaminhado aqui ao tribunal o agente da Delegacia da Mulher para que encaminhe a vítima ao atendimento para exame de corpo de delito. É mais um ponto de apoio, é mais uma rede, e rede é isso mesmo, né? Todos interligados, e serviço público, eu acredito que ele tem que ser assim, atender a todos, ainda que não esteja no âmbito da sua competência, mas apoiar. Importante mesmo, né, gente? E a delegada Josirlete Magalhães Criveleto, que é da Delegacia da Mulher de Cuiabá, afirma que essa parceria pode agilizar muito o processo e garantir mais proteção para as vítimas. Vamos ouvir a delegada. Porque a questão não é somente nós termos espaços de atendimento, mas que tenhamos a qualidade no acolhimento dessas mulheres. Então, a importância de termos hoje aqui na Ouvidoria da Mulher esse espaço, ela é enorme por conta disso, porque serão pessoas qualificadas que irão fazer esse atendimento de acolhimento e, conforme a situação, aí sim entra o trabalho de investigação da Delegacia da Mulher. Então, para nós, assim, foi um grande passo e também uma grande alegria saber da intenção do Tribunal Regional do Trabalho, né, em não só permitir que esse espaço pudesse atender os funcionários que estão aqui dentro, mas atender a população externa, né? Então, para nós, é um grande ganho para a população aqui em Cuiabá. Notícia polêmica: a proposta do governador Mauro Mendes de confiscar terras de produtores que estejam, porventura, desmatando de forma ilegal em Mato Grosso continua, claro, dando o que falar. Para o deputado federal do MDB, Juarez Costa, a melhor alternativa para dar uma resposta aos países que exigem a preservação é a retirada do estado da Amazônia Legal. Eita, ele já veio com uma contraproposta no mesmo nível da do governador. Projeto que o parlamentar vem defendendo há algum tempo. Vamos ouvir. Eu vejo que tem que ter uma política séria ambiental. Ninguém quer destruir. A proposta que eu tenho para Mato Grosso, que estou aguardando somente o relator entrar, tem voto suficiente para passar, que é retirar Mato Grosso da Amazônia Legal, resolve todos os nossos problemas. Você tem hoje áreas que desmataram ilegalmente de 80% até 90%. Você vai ter que trabalhar em 50% e recuperar os 30% ou 40% a mais que derrubaram. Então nós vamos acabar reflorestando mais do que se derrubou, né? Mais do que nós estamos pedindo.
Então eu acho que esse é o caminho de votar retirado do Mato Grosso da Amazônia Legal. Nós não perdemos nada com isso, não mexe no Pantanal, não mexe no Cerrado, e você conserta definitivamente, né, a área de transição, né, que é a área de floresta. Eu acho que esse é o caminho. Agora, falar em confisco, essas palavras elas pesam um pouco e incomoda, como incomodou muita gente. Então, muitas vezes você pega uma pessoa que tinha direito a desmatar 50%, está na escritura, né, e de repente viu seu direito tolhido numa madrugada em 1998. E aí você fala, o cara derrubou, você vai confiscar a terra dele que ele comprou com direito? Não, vamos achar outros caminhos, e um dos melhores caminhos que eu tenho falado é retirar Mato Grosso da Amazônia Legal. A crítica vem de quem desconhece o projeto. Eu fiz uma fala com 2 deputados do PT que amaram o projeto. Quando você fala no primeiro momento tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, eu acho que nós queremos derrubar tudo. Não. Nós queremos consertar o que já aconteceu, já derrubou. Tem 19 municípios no centro-norte de Mato Grosso que tem 3 milhões de hectares de áreas degradadas. Já foram para o chão. E nós queremos reflorestar 30 e plantar em 50. Então, se pegar Mato Grosso com essa proposta, ele vai produzir o triplo e vai atender a necessidade do mundo e do mercado interno também. Então, esse é um caminho sem dor, né? E que nós vamos estar ainda reflorestando muitas áreas do Mato Grosso. Então, acho que é o melhor caminho. E aí qualquer proposta que o deputado Juarez Costa tem para reforçar esse projeto da retirada da Amazônia Legal, ele aproveita, porque de fato ele é um grande defensor desse projeto que é polêmico, não é? Alguns acham que de fato tem um certo sentido, outros dizem que não. Nessa altura do campeonato já, e com terras preservadas ainda, principalmente na região norte do estado, que pega a Amazônia Legal ali, não seria tão interessante. Mas o deputado, em conversa com os nossos jornalistas, também foi questionado sobre, Camila, as manifestações dos patriotas que não aceitam o resultado das eleições presidenciais deste ano. Em alguns pontos do país elas acontecem, é verdade, principalmente em Brasília, onde há muitos acampados ainda, e em Mato Grosso. Para Juarez Costa, ele diz que já deu. Olha, com todo o respeito, eu acho que a eleição já foi disputada em 2 turnos. Acho que o governo Bolsonaro está demorando muito de se manifestar, já deveria ter se manifestado. Estamos vendo pessoas fazendo protesto. Não há uma palavra do governo, acho que passou da hora de se ter uma palavra. Estamos vendo, eu não concordo, eu fui Bolsonaro, não concordo com essa questão de pedir golpe, ruptura institucional, não é esse o caminho do país. Eleição é assim, você perde, você ganha, né? Perdemos, vamos para a próxima, né? A gente entra pelo voto e sai pelo voto. Então eu acho que chegou o momento de apaziguar e torcer para que o próximo governo vá bem e o Brasil vá bem. Deputado, e na Câmara, essa CCPI contra o TSE, como é que está isso daí? Como é que estão os sentimentos? Você acha que vira agora, 45 do segundo tempo, fazer uma coisa desse tipo? Olha, eu assinei. Agora eu sou verdadeiro. Se você não assina, todo mundo te crucifica. Não tem tempo. Não existe tempo hábil para isso. Eu tenho que botar o orçamento ainda, né? Então, só se entrarem com outra CPI a partir do ano que vem. Mas agora não vira, não tem tempo para isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, tá? Daqui a pouco tem muito mais notícia no Agora na Conte e também tem a nossa indicação para o fim de semana para você se divertir. Até já! Agora na Conte. Volta já!
A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. É isso aí, gente. De volta com Agora na Conte. A gente já volta com notícia. Vamos para Brasília, meu povo. Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. Bom, após a PEC da transição ser aprovada com larga vantagem no Senado Federal, parlamentares do PT avaliam que a tramitação do texto na Câmara dos Deputados deve ser mais tensa do que na Casa Alta do Congresso. Ângelo Cruz, embora digam que há um clima favorável para essa proposta de emenda à Constituição passar logo na próxima semana, os petistas admitem que integrantes do Centrão devem impor novos obstáculos à matéria. Explica pra gente. Oi Marina, Camila, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. A expectativa de parlamentares aliados do governo eleito é votar a proposta já na próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados, também em 2 turnos, com a necessidade de 308 votos em cada um. Mas para que isso seja possível, deputados tentam negociar com o presidente da Casa, Arthur Lira, uma forma de agilizar o andamento da matéria. Além disso, pelo regimento da Câmara, a PEC da transição teria de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O caminho inverso seria a aprovação de um regime de urgência, o que pode acontecer diante dessa emergência que está sendo colocada pelo governo eleito. Um outro passo importante é justamente a escolha de um relator desse texto, e 2 deputados então disputam a função, Celso Sabino e Omar Nascimento, ambos são do União Brasil, que agora tem a maior bancada na Câmara por conta da fusão que fez com o MDB. Nesse caso, cabe a Arthur Lira tomar essa decisão. O que parlamentares dizem? Que Omar deverá ser o escolhido. O governo eleito, a gente lembra, quer que a emenda constitucional seja promulgada pelo Congresso antes da votação do orçamento de 2023, o que deve ocorrer na última sessão conjunta de deputados e senadores deste ano, porque o governo eleito acredita que agora tem um ambiente mais propício no Congresso Nacional justamente para essa aprovação e, com isso também, claro, cumprir aí aquilo que foi proposto durante a campanha, né? Vai abrir esse espaço, então, no teto de gastos, mantendo o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, e R$600 a partir do próximo ano. Então, para cumprir essas promessas, precisa então disso, e esse texto prevê o seguinte: ampliação do teto em 145 bilhões para acomodar o Bolsa Família e também outros programas, validade de 2 anos para este aumento do orçamento 2023-2024, prazo até o fim de agosto para o governo Lula enviar ao Congresso o novo regime fiscal em substituição ao teto de gastos. Lembrando, inclusive, que para que de fato então essa corrida contra o tempo seja válido, é torcer para que então os deputados federais não façam tantas mudanças assim no texto, para que não tenha a necessidade de retornar para o Senado Federal e com isso o caminho fique mais fácil, mais aberto, para que de fato haja promulgação deste texto ainda neste ano, para que a partir do próximo ano os planos já sejam colocados em prática. É importante ressaltar que também é uma prova de fogo, né, em relação ao clima que o governo eleito já encontra ali na Câmara dos Deputados. Passou pela primeira prova de fogo, que foi justamente a aprovação no Senado Federal, com número expressivo, 64 votos favoráveis, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A necessidade, então, era de 41 votos em cada um desses 2 turnos, então foi com louvor. Agora a nova prova de fogo é justamente na Câmara dos Deputados, lembrando que o PT conta com aliado, que é justamente Arthur Lira, já que o PT declarou apoio a ele, que vai tentar a reeleição na presidência da Câmara dos Deputados, mas o jogo continua em aberto. De Brasília, para Agora na Conte, Ângelo Cruz. Obrigada aí, Ângelo, pela sua participação. É isso, tem muita coisa acontecendo, viu, Marina? Essa questão aí, que a gente até tratou ontem, na quinta-feira, sobre os nomes, né, os possíveis nomes a serem anunciados, os principais postos, né, de ministérios. A gente está falando de Casa Civil, Defesa, Justiça e Segurança Pública, Fazenda. Enfim, circula ainda as questões envolvendo Flávio Dino, Fernando Haddad, mas o que está pegando mesmo ainda, né, Lula teria afirmado em entrevistas à CNN, é da sua preocupação para que essa divulgação ocorresse antes do jogo da seleção brasileira contra a Croácia, antecipando outras questões. Tá no corre, né? Mas para um dirigente petista, na verdade, a tentativa de golpe ocorrida no Peru, que levou à detenção do presidente Pedro Castilho, demonstra a necessidade de adotar cautelas e também de fazer um aceno público de tranquilidade a integrantes das Forças Armadas.
diante da resistência dos atuais comandantes das Forças Armadas. A gente ouviu aí, inclusive, o que pensa o deputado federal Juarez Costa com relação a esses movimentos, não é? O PT já tem, o Lula, inclusive, foi recomendado antecipar o anúncio para acelerar o processo de escolha dos novos titulares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, e foi informado também que deve ficar com menos de 1/3 do comando do primeiro escalão da esplanada dos ministérios, diante da necessidade do presidente eleito de acomodar partidos aliados. Aquela velha máxima que, infelizmente, segue, não é? Muda de partido, muda de presidente, mas essa acomodação de partidos, tanto que o apoiaram na disputa eleitoral, como que são estratégicos para a aprovação da PEC do Tesouro. Então, as coisas mudam? Mudam, mas nem tanto, né? Principalmente quando a gente fala de política, não é, gente? E agora, vamos falar de um assunto que está bem próximo de você. Eu tenho certeza que se você vasculhar na sua casa, tem algum treco aí. Quem devia estar falando essa cabeça sou eu, pra você, na verdade. Mas não que eu esteja te chamando de acumuladora, longe de mim. Mas eu não acumulo. Eu realmente, eu não gosto de coisas acumuladas. Então, se tem algo acumulado, eu gosto de fazer essa energia rodar, circular. Então, eu já dou, vendo, entendeu? Eu acho que tem que ser assim, pra energia circular no universo, viu? Agora, se você tem alguma coisa na sua casa que tá te atrapalhando, ocupando espaço, um serviço prestado pela empresa cuiabana de limpeza urbana de forma gratuita, não sei se você conhece, já é a coleta de móveis e eletrodoméstico nos bairros. Isso, gente, é para evitar que os moradores peguem aquele guarda-roupa velho, aquele sofá velho e sabe faz o quê? Joga no terreno, joga na rua, joga no córrego, o que causa depois enchentes em época de chuva, não é? Sejam lançados, portanto, em lugares inapropriados, formando criadouros do mosquito da dengue, ilhas de lixo pela cidade, sem contar essa questão da enchente aí para quem descarta no córrego. Eu já cansei de ver trecos mesmo, coisas, entulhos jogados dentro do córrego. O diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, explica melhor como é que funciona esse projeto Catatreco. Escuta só. Nós tínhamos 4 caminhões, hoje nós temos 6 caminhões de catatreco. Todos os dias nós temos uma programação antecipada. Voltamos o carro de som que passa no bairro antes, né, do dia em que vai efetivamente o caminhão do catatreco, para aí sim as pessoas jogarem esses equipamentos, seja geladeira, fogão, colchão, cama, aquilo que ela não utiliza mais, jogar, colocar na frente da sua residência para que o catatreco possa pegá-lo e depositar no local adequado, que é no aterro municipal. Então, um apelo que eu faço ao cidadão: se você tem algum objeto na sua casa, móvel, algum objeto do qual você não vai utilizar mais, não jogue em bolsão de lixo, não jogue em terreno baldio, não jogue em área verde, porque isso volta pra gente, né? O meio ambiente, a gente precisa aprender a respeitar e conviver com o meio ambiente. E isso não é uma ação que vai de encontro à sustentabilidade. Então, o programa Catatreco, ele é fundamental sob o ponto de vista de ajudar as pessoas a descartar esses objetos e imóveis em lugares adequados. Para passar no seu bairro é só ligar nesse telefone. Ó, atenção, anota aí, 65 3645 5518, 3645-5518. Como Marina disse, anota o telefone e vê se ele funciona. Se não funcionar, manda mensagem aqui pra gente que a gente dá um jeito dessa informação chegar até o secretário. Em Cuiabá, profissionais da UFMT, da área da saúde, realizam uma pesquisa que acompanha esses pacientes que tiveram Covid e que ficaram hospitalizados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, mestre em Biociência, doutora em Fisiopatologia, a professora Ana Paula Muraro. Muito obrigada pela presença, doutora. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Marina. Obrigada, Camila, todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse tema, né? E também divulgar as atividades que nós fazemos na universidade, né? E, na verdade, é uma pesquisa, né, Marina? Exato. Porque a gente ouve muito, nós, não é? Acaba comentando, você ouve de uma mãe, de uma amiga, eu tive esse problema, e fica muito naquele campo do, será que é verdade? Essa dor de cabeça? Veio daí mesmo, né? Será que não é algum problema já que você tinha? E então, de fato, não é pelo número de queixas, é que os estudiosos decidiram realmente colocar isso aí na ponta do papel. É uma pesquisa que está acontecendo? Explica pra gente. Exatamente. Bom,
mais novo que a Covid é a Covid longa, né? Ela foi definida muito recentemente, em outubro do ano passado, né, como uma síndrome pós-Covid ou Covid longa, definida pela OMS. Então, justamente surgiu a partir dos relatos dos pacientes que tiveram Covid, mesmo casos leves, inclusive casos assintomáticos, que apresentam sintomas até depois de 3, 4, 1 ano da doença, né, da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Que coisa, né, gente? E assim, eu falei antes do intervalo, falei até num tom de brincadeira, mas de fato eu comecei a perceber essas mudanças após a minha infecção. Foram com sintomas leves, não fiquei hospitalizada, ainda bem. Mas depois disso, realmente, a questão da cognição, da memória, é impressionante. Isso bateu. Para quem trabalha com isso todos os dias, né? Para quem precisa da memória, né? Da mente trabalhando o tempo inteiro, rápido. raciocínio rápido, isso me incomodou bastante. Vocês conseguiram identificar mais pessoas também com esses sintomas? Com certeza, Marina. Nós entrevistamos 190 pessoas que foram internadas, pelo menos um dia de internação aqui na capital, né, residentes de Cuiabá e Várzea Grande. A gente entrevistou elas 6 meses depois, essas pessoas, e mais de 80% delas, 88%, 87%, relataram que apresentavam ainda sintomas. E a gente investigou quais sintomas. O mais relatado foi a fadiga, né? Metade dos pacientes relataram fadiga após 6 meses ainda. Mesmo aqueles que ficaram internados só na enfermaria um dia, ou seja, casos mais moderados. Nós tivemos uma escolha metodológica de avaliar os pacientes que tiveram internados por conta do contato, das informações dos prontuários, para ter esse acompanhamento, porque nós vamos continuar entrevistando eles até 18 meses. Mas, assim, nós sabemos pela literatura que não só os casos moderados e graves apresentam isso. Então, o sintoma mais relatado foi fadiga, mas o próximo sintoma mais relatado por esses 190 pessoas que foram entrevistadas foi justamente o problema com memória ou para tomar decisão, que cerca de 40% relataram esse problema, né? O terceiro foi perda de cabelo, também muito relatado, né? Vocês devem já ter ouvido ou devem ter sofrido isso. Nós, inclusive, noticiamos, mostramos pessoas que perderam bastante cabelo, sabe? Exatamente. E aí você falou uma coisa interessante, que é como isso afeta quem trabalha com isso. Então, nós também temos o interesse, no Instituto de Saúde Coletiva, nós realizamos pesquisas com esse olhar também da saúde, além da ausência de doença, mas como que a saúde afeta toda a vida da pessoa, né? Então, nós verificamos que entre aqueles que trabalhavam quando foram internados, 3 em cada 10 não retornaram ao trabalho após 6 meses da infecção. Olha só. Justamente por conta de sintomas e sequelas que essa doença causa, né? Então, nós tivemos relatos de professores, por exemplo, que não conseguiram retornar, e não só por sintomas físicos, vamos dizer assim, fadiga, dificuldade de respiração, que também são sintomas importantes que persistem, mas principalmente esses cognitivos e do sistema neurológico, né, que a Covid afeta. Nossa, é complicadíssimo, né? A gente, graças a Deus, tanto eu quanto a Marina, a gente teve a forma mais leve, não é? A gente não precisou ficar internada, a gente pôde ficar só em casa, mas e ainda sentimos alguns sintomas, né? Imagina quem teve todo esse desespero mental também de se sentir naquele momento, de não ter UTI. A gente viveu momentos assim que nunca imaginou viver, de falta de atendimento, de não saber o que estava acontecendo. Um outro sintoma, doutora, não sei se vocês pegaram esse ponto também, que eu tive, inclusive, e que nós descobrimos da Marina por conta disso também, foi a falta de olfato e paladar, que surpreendeu as pessoas, não é? Quando você era o principal, eu tô sem olfato e paladar, é Covid, não tem o que pensar. Algumas dessas pessoas permaneceram depois de 6 meses? Porque é horrível isso, gente. Que não foi tão frequente quanto esses primeiros que eu relatei, mas perda ou diminuição do paladar ou do olfato esteve ali entre os principais sintomas ainda persistentes, mas menos de 5% persistiram por 6 meses, mas foi um sintoma na fase aguda muito comum, mas ele persistiu menos. O que persistiu mais foram esses primeiros aí, problemas de memória, fraqueza, dificuldade de respirar, problemas para tomar decisão, estou dirigindo, de repente eu não sei onde eu viro. Às vezes é um momento, né, um instante de decisão que você não tinha problema e agora tem, e isso pode ter sido por conta da Covid, mesmo que você teve, então, como a gente está falando dessa pesquisa, 6 meses,
um ano atrás. A gente tem uma pergunta, inclusive, do Celso. Ele diz o seguinte: ficou 15 dias internado. Ele ainda sente falta de ar e perda de memória. Celso, nosso Celso. É o Celcinho? Celso, nosso Celso, eu digo, porque é o nosso repórter cinematográfico. Ele sim chegou a ficar hospitalizado, ficou internado por alguns dias e até hoje, mais de um ano depois, né, ainda sente falta de ar e com a perda de memória. Justamente, isso afeta o trabalho, a qualidade de vida. Então, nossa pesquisa tem esse interesse de avaliar a saúde mental dessas pessoas a partir desse sintoma que persiste, porque conviver com uma sequela, com um sintoma persistente, interfere na vida da pessoa, Sem no dúvida. trabalho, nas relações pessoais. Então, isso que é o interesse também da pesquisa. Sabemos que existe Covid longa. Queremos saber a magnitude disso, queremos saber como isso está afetando a vida, o trabalho. Muitas vezes essa pessoa que pegou, não sei se é o caso do Celso, né, que afetou o trabalho dele, talvez, por exemplo, ele é o chefe da família. Então, nós vimos que entre aqueles que estavam trabalhando, apenas 6 tiveram alguma alteração no trabalho que realizavam. Então, em um trabalhador, por exemplo, de trabalho braçal, que teve perda muscular, que teve dificuldade de respirar por um longo tempo, ele teve alguma alteração no trabalho ou não? Teve que realizar seu trabalho da mesma forma, mesmo com essas sequelas, né? E uma dúvida em relação a essa pesquisa. Claro, todas as pesquisas elas vêm para identificar e para se descobrir de fato o que está acontecendo, mas depois com um objetivo para além disso, que são para a criação de políticas públicas, né? Justamente. Hoje não existe, por exemplo, um acompanhamento das pessoas que têm Covid longa, um tratamento, né? Exclusivo. O tratamento dessas sequelas seria tratamento ou acompanhamento de recuperação como se fosse, como não, né? Mas muito semelhante a outras doenças que a pessoa também muitas vezes, por exemplo, fica 10 dias, 15 dias acamada, tem fisioterapia depois, né? Fisioterapia respiratória. Então, nós temos hoje um conhecimento acumulado sobre a Covid-19, sobre suas sequelas, dos tratamentos necessários e eficazes para isso, mas o que nós queremos também ver justamente é por conta disso. A Covid longa, ela exacerbou um número de pessoas com esses sintomas e que talvez os serviços de saúde não estão dando conta de acompanhar e de realizar esse acompanhamento e tratamento ao longo do tempo para recuperação mais rápida, né? Porque tem, por exemplo, indicações de atividade física, né? Moderada, ou de alguma terapia, de repente. E principalmente também, um dos principais interesses dessa pesquisa é avaliar a saúde mental também. Então, acompanhamento psicológico com psiquiatra. Então, esses acompanhamentos estão sendo realizados, essas pessoas têm um serviço para isso, ou os serviços existentes estão dando conta dessa demanda? Pouco provável, não é? Acho que isso nem precisa da pesquisa, essa parte, não é? É, porque o básico, né? Quando a gente busca o básico, muitas vezes as pessoas sentem dificuldade na rede pública. Eu imagino que para esse acompanhamento mais longo, de repente nem tenha uma base, não é? Para se começar a trabalhar. Essa pesquisa, portanto, deve ajudar também. Também, com certeza. E também dando a visibilidade, né? Porque o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, divulgando isso também, dá essa sensibilidade para todos verem que há um problema real, não é uma sensação, uma percepção individual das pessoas, não, é um problema, nós temos que acompanhar, nós temos que dar condições dessas pessoas serem acompanhadas, usarem, né, serem atendidos por serviços públicos que melhorem a vida dela, que melhorem a recuperação dela. Não, é porque a gente pensa assim, não é? Durante a pandemia, enquanto não se sabia ao certo qual era o tratamento, o que se fazia, foi aquele desespero. Ao longo do tempo foi se tendo, né, os diagnósticos, não é, um pouco mais tranquilos de se resolverem, os testes foram ficando mais acessíveis. Só que depois disso, o que aconteceu? Foi aquele literalmente desespero para se retomar a vida ao normal, não é? Quem estava afastado do trabalho, com medo, não é, de perder o emprego, enfim, todo mundo deixou de cuidar da saúde para correr atrás daquele prejuízo financeiro, material, e não se preocupou com isso. Então a saúde mental vem, claro, com essa prerrogativa. Essa pesquisa, doutora, vocês estão fazendo aqui no estado e outros estados também estão fazendo para no final ter um grande diagnóstico, não é assim? Não é uma pesquisa multicêntrica, nós estamos utilizando scores e questionários padronizados que outros lugares do Brasil e até do mundo estão utilizando, então nós vamos poder comparar esses resultados, ver se está indo na mesma direção, mas não é multicêntrica. Nós estamos realizando com residentes de Cuiabá e Várzea Grande, que foram internados aqui, né? A gente também teve interesse de avaliar porque os internados no início desse ano, porque nós tivemos uma outra onda, né, da Omicron, que foi muito rápida, afetou muitas pessoas, mas como a vacinação, né, graças a Deus e todas as medidas de saúde pública e ao SUS, a vacinação estava com uma cobertura até melhor, então ela não teve uma gravidade muito
né, exacerbada. Nós não tivemos um número mais alto de óbitos do que a gente viu em outras ondas. Mas, ainda assim, essas sequelas não escolhem, como eu disse, né? Essas sequelas, ela tem uma relação, claro, é maior a probabilidade de ter sequelas, quanto mais grave foi a doença na fase aguda. Mas ela não é exclusiva das fases mais graves. Então, mesmo um caso que pegou o início desse ano, numa fase que estava vacinado ou... enfim, não foi tão grave quanto aos 2 primeiros anos da pandemia, ele também está sofrendo essas sequelas. E como você disse, nós estávamos num anseio de retornar tudo ao normal, da forma mais normal possível, vamos dizer assim. Parar de lavar o saco de arroz, né? Exato. E as atividades do trabalho, da vida, do lazer, das relações pessoais também. Então, mas assim, enfim, esses sintomas podem ter mudado essa nossa vida em sociedade de algumas pessoas que estão enfrentando esses problemas também. Que coisa, não é? Bom, foram 6 meses de pesquisa até agora? Até agora foram 6. Agora a gente vai ligar novamente. Então, quem está ouvindo e foi entrevistado, né? Nós vamos ligar novamente após 12 meses. E ano que vem, no final desse ano que vem, a gente vai ligar depois de 18 meses. Então, é um acompanhamento mais longo aí. Eu vi que a própria Organização Mundial da Saúde, depois de liberar alguns estudos, também orientou que os institutos, enfim, as autoridades em saúde dos seus países, estados e municípios também fizessem essas pesquisas para justamente ter um balizamento ali, né, do que está acontecendo com essa população. E aí, quando encerrar essa pesquisa, por favor, volte também para nos contar. Mas, de qualquer maneira, é muito bom para quem está ouvindo, para quem está nos acompanhando, para quem tem aquela sensação, não é? De que tinha aí uma sequela, um sintoma que não ia embora e que às vezes você não sabia explicar o porquê, tá aí. Ele não existe. É da sua cabeça, não. Ele existe de fato e ele está sendo mapeado, digamos assim, não é, professora? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que esclareceu bastante coisa pra gente, né? Claro, sem dúvida. Só de falar que não é coisa da cabeça, literalmente. Já dá um alívio, né? Acontece mesmo, não é só com você, não é? Muitas pessoas estão passando por isso, e pensar que uma pesquisa como essa pode, num futuro muito próximo, trazer um alívio, mostrar um caminho, não é, de um possível diagnóstico, um tratamento, não é, seja ele medicamentoso ou acompanhamento, não, um acompanhamento é muito importante, né? Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada a todos que ouviram. E obrigada também por a gente mostrar essas atividades que nós estamos fazendo na universidade, né, no Instituto de Saúde Coletiva. Muito importante mesmo. Obrigada. E a gente está sempre aqui, ó, de portas abertas. A Rádio Conte e também o Leia Agora. leiagora.com.br para a gente sempre divulgar esses estudos, essas pesquisas. E, gente, amanhã, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E para celebrar essa data e lembrar que ainda temos muito o que lutar, vai acontecer um ato cultural em defesa dos direitos humanos na Praça Ipiranga, a partir das 9 horas da manhã. O ato vai reunir diversos movimentos sociais, coletivos, entidades, ativistas e pessoas que trabalham pelos direitos humanos. E tem como objetivo, claro, dialogar com a sociedade, como explica Marilza José Lopes Escuina, que faz parte da articulação Grito dos Excluídos aqui de Mato Grosso. Vamos ouvir. 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nessa data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro documento de caráter universal de proteção dos direitos humanos que tem inspirado, desde então, as constituições de Estados democráticos. Vale destacar que, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, preceitos que se tornaram fundamentais em sociedades abertas e desenvolvidas, como a condenação da tortura, a igualdade perante a lei, a presunção de inocência, os direitos à nacionalidade, à propriedade, ao trabalho e à liberdade de opinião e expressão. No Brasil, a Constituição Federal estabelece os direitos fundamentais do cidadão brasileiro e brasileira, sem discriminação ou distinção de cor, de sexo ou orientação sexual e até mesmo sem distinção de convicção política e crença religiosa. Venha conosco e participe neste 10 de dezembro, às 9 horas, na Praça Ipiranga, do ato cultural em defesa dos direitos humanos. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Participe!
Legal, gente, bacana essa programação e importante também falar sempre de direitos humanos, não é? Para um país, um estado que muitas vezes esquece de respeitar esses direitos humanos, a gente precisa sempre lembrá-los. Para fechar a nossa edição de hoje, a gente prometeu, né? Então vamos de programação cultural. Gurizada tá de férias, você já não sabe mais o que fazer, tá difícil achar programação e que também não custe muito caro, porque às vezes tem mais de uma criança, né? Só uma saidinha. Pra carregar com 3 crianças, uma programação que custa R$30, R$40. Não aí né? já prejudica o fim do ano, né? Então, assim, você quer achar uma programação ao ar livre, uma programação gostosa, bem no espírito, no clima natalino, então a gente te ajuda. Lá no Sesc Arsenal tem coisa beça acontecendo, desde ontem, na verdade. O bolicho ontem já foi totalmente diferente, com coral de crianças cantando em frente ao Sesc Arsenal, coisa mais linda. E você vai ouvir do diretor regional do Sesc MT, o Carlos Rissato, quais são as programações para os próximos dias. Olá, ouvintes. Nós estamos aqui no Sesc Arsenal para fazer um grande convite. A FEComércio, o Sesc, Senac convidam a todos para juntos celebrarmos a magia do Natal. O nosso tradicional bolicho das quintas-feiras, que é apresentado a todos dentro do Jardim do Arsenal, vai para a rua, vai para o estacionamento do Dutrim em frente ao Sesc, para que todos possam ter mais espaço para circular e melhor observar esse grande espetáculo que a gente vai oferecer. Até o dia 15 de dezembro, todas as noites, as luzes se acenderão a partir das 18 horas em frente ao Sesc Arsenal, para que juntos a gente viva mais o espírito do Natal. Além disso, todos os dias também estaremos apresentando algum espetáculo, seja ele de música, de teatro, de dança. Teremos 2 dias com balé. Teremos ainda oficinas culinárias acontecendo ao mesmo tempo lá dentro do Sesc Arsenal. E no último dia, na quinta-feira, dia 15, a gente encerra tudo isso com um grande show da CIA Sinfônica, também do lado de fora do Sesc. A gente aguarda todo mundo lá para juntos, com a FEComércio, Sesc e Senac, celebrarmos de verdade um grande Natal. Espero todo mundo, hein? Bom, você viu que tem bastante coisa e para você checar exatamente a programação completa desse evento, é só acessar o nosso site, leiagora.com.br, na seção mais charmosa dele, o Entreter. Aliás, lá você vai conferir não só a programação do Sesc Arsenal, mas também as diversas programações para o fim de semana. Tem muita coisa com foco no Natal que a gente adora, né? Então vamos ser felizes, mas sem deixar para o ano que vem a preocupação a bomba estourando. E é por isso, né? Sexta-feira, sextou agora sim, vá em paz, a gente fica por aqui, se Deus quiser a gente volta a se encontrar na segunda. Um excelente final de semana, até lá. Bom, gente, obrigada pela companhia nessa sexta-feira. Para você, muita paz, muita tranquilidade, juízo se você for aí aproveitar, tá bom? Aproveite bastante seu fim de semana. A gente se vê novamente na segunda-feira e saiba que lá no nosso site, leiagora.com.br, você fica muito bem informado a qualquer hora do dia. Um beijo e até segunda. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta na segunda na Rádio Conte e no portal Lei Agora.